Bom dia, boa tarde, boa noite, tá voando. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Professor David aqui. Vamos ter mais uma aula de português. Vamos continuar o nosso assunto pessoal sobre as orações subordinadas, que foi o que nós estávamos estudando nas aulas passadas, tá bom? Eu acredito que todos vocês conseguiram entender. Ninguém apresentou nenhuma dúvida, né? Ok, pessoal. Então, português, oração subordinada, tá bom? Eu peço que vocês abram o livro de vocês na página 265. Perdão, na página 264. Página 264, ok? Então, na página 264, nós temos aí alguns exemplos de orações coordenadas, orações subordinadas e etc, né? Pronto, vamos fazer a leitura aqui dos exemplos. Na primeira aí nós temos o exemplo, né, com Stephen Hawking. Stephen Hawking é um homem genial, uma pessoa que possui grandes teorias. Muito bom. Nesses exemplos, identificamos duas orações estruturadas em torno dos verbos destacados. Como você certamente percebeu, essas orações são sintaticamente independentes, embora façam parte do mesmo período. Assim, dizemos que esse é um período composto por coordenação. Agora, observe que poderíamos unir essas duas orações utilizando a conjunção e, né? Aí fala sobre a oração coordenada, que nós já estudamos, né? Quando pegamos duas orações independentes e juntamos, formamos uma oração coordenada, tá? Então, vamos colocar aqui Stephen Hawking é um genial. Bom, esse é o exemplo que está no livro de vocês. Stephen Hawking é um homem genial, uma pessoa que possui grandes teorias. Poderíamos pegar essas duas orações e juntar e transformar em uma oração coordenada. Ficaria Stephen Hawking é um genial e uma pessoa que possui grandes teorias. Como vocês podem ver aí, nós juntamos, ligamos as duas orações, né? Através da conjunção e, ok? Isso aqui nós já vimos, né? Nas aulas passadas. Então, vamos prosseguir. Duas ou mais orações podem se coordenar em um período, por meio ou não de uma conjunção. Assim, distinguimos dois tipos de orações coordenadas. Tá? Ou seja, pessoal, há duas possibilidades de juntarmos duas orações independentes, tá bom? Podemos juntar através da conjunção e, né, como aqui já foi dito, e podemos juntar também de outra forma. Vamos colocar aqui oração coordenada. Assindéticas. E oração coordenada sindética. Ok? Então, temos duas possibilidades aí. Podemos transformar duas orações em uma oração coordenada assindética ou uma oração coordenada sindética. Professor, qual é a diferença entre as duas? Se vocês olharem no livro de vocês aí, explica essas duas diferenças aí entre a oração coordenada assindética e a oração coordenada sindética. A oração coordenada assindética, pessoal, elas são ordenadas no período sem o auxílio de uma conjunção. Ou seja, não precisa da conjunção ir para efetuar essa ligação. Às vezes, até uma vírgula ou um ponto e vírgula pode ser responsável por realizar essa junção, como vocês estão vendo aqui. Tá vendo? Pronto, vamos lá, então. As orações coordenadas sindéticas ligam-se a outra oração por meio de uma conjunção, pessoal.
Ou seja, as orações que são ligadas por oração, por conjunção, são chamadas de oração coordenada sindética. Nesse caso aqui, considerando essa afirmação aí, nesse caso aqui, essa primeira frase aqui, essa primeira oração aqui, ela se encaixaria na oração coordenada assindética ou sindética. Qual que vocês acham aí? Bem, pessoal, certamente que elas se encaixariam na oração coordenada sindética, porque estão ligadas por uma conjunção, a conjunção I. Ok? Vamos continuar. Temos dois exemplos aí, mais dois exemplos aí, né, no livro de vocês. Vou colocar aqui. Um médico lhe deu 2 anos de vida. Não. Outro exemplo aqui, pessoal, de duas orações. Deveríamos considerá-la assindética ou sindética? O que é que vocês acham? Também seria uma oração coordenada sindética, pessoal. Por quê? Porque temos aqui outra conjunção realizando essa ligação. Tá bom? Então, é uma oração coordenada sindética. Tá? Como vocês estão vendo aqui, ela é ligada pela conjunção mais. Tá bom? Não precisa ser apenas a conjunção I. Temos várias outras conjunções que são responsáveis por realizar essa ligação entre diferentes orações. Tá bom, pessoal? Então, não precisa ser apenas a conjunção I. Tá? Vamos continuar aqui. Então, temos a oração coordenada sindética, oração coordenada sindética. Ok. Ok, muito bem. Temos outro exemplo aí. Hawking morreu com 76 anos. Foi um exemplo de vida para qualquer pessoa e continuou trabalhando, tá? Pessoal, nós temos aí mais dois exemplos de orações assindéticas e sindéticas, tá? Vamos lá. Pessoal, eu só cometi um erro aqui Perdão. As assindéticas são aquelas que são sem o auxílio da conjunção, tá? Na verdade, eu não cometi um erro, acho que eu não falei claro o suficiente. A sindética é a que não precisa de conjunção para realizar a ligação, tá? Caso vocês não tenham entendido, tá bom? É a que não precisa, acho que eu não enfatizei muito não, tá bom? Então aqui, ó, é sindética e sindética, tá bom? Porque tem a conjunção aqui, tá? Então, caso vocês não tenham ouvido não, né? Eu falei que não usa esse aqui, a sindética é a que não usa a conjunção. E a sindética é a que usa a conjunção, tá bom? Vamos copiar o outro exemplo aí agora. Hawking morreu com 76 anos. Foi um exemplo de vida para qualquer pessoa. E continuou trabalhando. Pronto. Aqui, pessoal, nós temos uma oração assindética e sindética. Por quê? Porque nós temos aqui orações que são ligadas uma com as outras sem o auxílio de conjunção, bem como com o auxílio de conjunções, tá? Então, temos aí tanto a sindética quanto a sindética. Deixa eu só expandir isso aqui, estender isso aqui. Pronto. Hawking morreu com 76 anos, foi um exemplo de vida para qualquer pessoa e continuou trabalhando. Pessoal, olha só aqui, vamos lá. Hawking morreu com 76 anos, vírgula, foi um exemplo de vida para qualquer pessoa. Aqui, pessoal, daqui para aqui, ó, nós temos duas orações coordenadas assindéticas, tá?
duas orações coordenadas assindéticas, como vocês estão vendo aí. Por quê? Porque não são ligadas com o auxílio de conjunção, como vocês estão vendo aí. Ó. Temos duas orações aqui. Temos essa, a primeira aqui, ó, e temos a segunda. Temos essa aqui, tá? Daqui até aqui. E temos daqui até aqui, né? Ou seja, daqui de Hawking até aqui é uma oração, daqui até aqui é outra, e aqui temos a conjunção, ó, ligando, formando outra oração, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui. Pronto, pessoal. E aqui nós temos a conjunção e efetuando essa ligação, responsável por realizar essa ligação. Pronto. Ok? Viu como é simples, pessoal? Isso aí é a questão da oração coordenada, tá bom? Mas, professor, o que é que isso tudo tem a ver com oração subordinada, que é o que nós vamos estudar hoje? Pessoal, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. A gente já entendeu aí sobre a oração independente, já entendeu sobre a oração assindética, e agora a gente vai para a oração subordinada, que para você entender, você precisava ter entendido primeiro essas daí. Tá? É um processo que a gente precisa passar. Então, agora a gente vai para a página 265, tá bom? Página 265. Diz assim: apesar de termos estudado os períodos compostos de forma separada, em duas categorias, é muito comum ocorrerem períodos estruturados simultaneamente, com orações coordenadas e subordinadas. Nesse caso, temos um período misto. Ou seja, às vezes, pessoal, você vai encontrar oração subordinada, oração e duas orações coordenadas, tá? Isso é bem comum, tá bom? A gente já aprendeu aí que oração subordinada, como a gente já tinha visto nas últimas aulas, são aquelas orações que dependem de outras para complementar o seu significado. E na próxima aula nós vamos estudar como que nós formamos as orações subordinadas, quais são as conjunções subordinativas que podem formar as orações subordinadas. Tá bom? Então, vamos usar o exemplo aqui do livro. Oração principal. Hawking tinha 21 anos. Deixa eu tirar esse aqui. Ok. Principal, subordinada e coordenada. Então, vamos lá, vamos ver agora a diferença. A principal, Hawking tinha 21 anos. Subordinada, quando for de ave. Pronto, pessoal. O que a gente está vendo aí? Nós temos aí 3 tipos de orações: principal, subordinada e oração coordenada, tá bom? Vemos aí que a subordinada, quando foi diagnosticado com ela, como a gente já sabe, é chamada de subordinada porque ela depende das outras orações para complementar seu significado, tá? Tanto é que se a gente tirar esse Hawking tinha e recebeu a sentença de morte e deixar apenas a oração subordinada, ela sozinha não faz sentido, tá? Nós vamos ficar querendo saber o quê? Quando foi diagnosticado com ela, sim, e depois. Então aqui a oração subordinada é essa daí. Oração principal, Hawking tinha 21 anos.
e a oração coordenada e recebeu sentença de morte. Então, temos aqui uma oração principal, oração coordenada sindética, porque está sendo ligado com o auxílio da conjunção e temos a oração subordinada. Entendeu, pessoal? Ou seja, temos 3 tipos de orações aqui, como a gente pode ver, e não tem nada de difícil aí, como vocês puderam perceber. Isso aí é o que nós chamamos de oração coordenada, oração mista. Tá? É quando tem uma mistura de oração subordinada, principal e oração coordenada. Tá bom? Muito bem. Vou colocar a anotação aqui para caso vocês não tenham, caso vocês queiram copiar. Pronto, pessoal. Então, temos aí, quando temos 3 tipos de orações principal, subordinada e coordenada, em uma mesma sentença, chamamos de período misto ou de oração mista. Então, aqui nós temos um exemplo de uma oração que como chamamos período misto, tá bom? Composta por oração principal, subordinada e oração coordenada. Ok? Aí embaixo temos outros exemplos ainda. Vamos ver aí. Deixa eu apagar aqui. O médico estava errado, pois o corpo dele está praticamente todo paralisado. Então, outra oração. E outra oração aqui. 2 orações, tá bom? Nesse caso, temos aqui uma conjunção coordenativa, tá? Então, aqui nós temos uma conjunção coordenada sindética, sendo ligada pela conjunção pois. Certo, meus queridos? Muito bem. Pessoal, agora vamos fazer uma pequena leitura, como vocês estão vendo aí, sobre mudança climática. E a partir dessa leitura vamos fazer algumas atividades que incluem o uso das orações subordinadas, tá? Lá, quero que vocês leiam comigo. O título do texto é Mudança Climática, tá bom? Mudanças climáticas. Vamos lá. A preocupação com as mudanças climáticas começou a ganhar a atenção dos paulistanos quando um problema da cidade chegou ao limite do suportável. O caos no transporte coletivo e individual e o agravamento da poluição. Se há algumas décadas as indústrias eram as grandes vilãs, hoje os carros são a principal fonte emissora de poluentes. Na Grande São Paulo, 95% das emissões de gases, monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio e hidrocarbonetos, saem dos veículos. A poluição do ar mata 12 pessoas por dia na capital, segundo a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A presença de material inalável na atmosfera, principalmente a enorme quantidade de enxofre presente no diesel, atinge o dobro do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, OMS.
É como se o paulistano fumasse 2 cigarros por dia, o que reduz em 1 ano e meio a expectativa de vida. Ou seja, pessoal, a poluição aqui, principalmente na parte de São Paulo, né, chega a ser um nível absurdo, né? Ou seja, como ele diz aqui, 2 vezes mais do que a OMS recomenda, tá bom? Aí temos aí na próxima página, página 266, outra leitura, tá bom? Falando aí sobre essa questão da mobilidade, né? Mobilidade, essa questão dos paulistanos e tal. Tem muita coisa para a gente discutir sobre esse texto, especialmente sobre esse texto de mudanças climáticas, tá bom? Muita coisa mesmo, porque a gente pode trabalhar aí orações, tá bom? Nas próximas aulas a gente pode ver, dar um pouco mais de atenção a ele, porque aí mesmo nesse texto a gente consegue encontrar várias orações subordinadas, várias orações independentes, várias orações compostas, várias orações simples. A gente consegue encontrar todo tipo de oração aqui nesse texto, tá bom? Mas vamos continuar a nossa leitura. Página 266. Nesse cenário, torna-se evidente a necessidade de soluções de curto, médio e longo prazos que garantam alternativas viáveis e eficientes para a população. A proposta de pedágio urbano, rejeitada por 87% dos paulistanos, segundo pesquisa, poderia, inclusive, ser descartada. O rodízio de veículos em vigor há mais de 10 anos poderia ter sido evitado. Não existe fórmula mágica nem receita única. São fundamentais iniciativas tanto do poder público quanto da sociedade civil. Grande parte das propostas formuladas por cidadãos, organizações sociais e empresas é dedicada à mobilidade urbana e à melhoria do transporte coletivo, o que, além de contribuir para a redução dos congestionamentos, poderá melhorar a qualidade do ar e, consequentemente, elevar a qualidade de vida da população. Mas é importante lembrar que, em uma cidade com dimensões territoriais gigantescas como São Paulo, a crise da mobilidade urbana está diretamente relacionada à desigualdade social. A má distribuição dos equipamentos e serviços públicos e privados no município obriga milhões de paulistanos a fazerem grandes deslocamentos para estudar, trabalhar, ir ao médico, pagar contas. Medidas preventivas, e não só as que se referem especificamente à circulação de veículos, podem evitar soluções restritivas e contribuir para a construção de uma cidade mais justa e sustentável. Então, a gente percebe aí, pessoal, que muito dessa poluição em São Paulo é causada devido ao transporte. A maioria das vezes é pelo transporte, como a gente pode ver. E poderia ter sido evitado como a gente pode ver aí, se tivéssemos uma distribuição igualitária, né? Ou seja, se todas as pessoas tivessem condições de ter, não precisasse locomover tanto para ir, por exemplo, em um médico, um shopping, um dentista, a escola, a faculdade. Como tudo é longe, requer que eles façam basicamente uma viagem para poder chegar ao seu destino, né? E esse é o problema dos paulistanos, né? Que eles precisam se locomover muito. Tá bom, pessoal? Na próxima página, nós temos aí algumas atividades referentes a esse texto, que nós também vamos estar fazendo, ok? Nós vamos aí da primeira até a quinta, na página 267. Tem uma parte, gente, que é de interpretação de texto. Então, eu vou pedir que vocês façam a leitura, tá bom, do texto. Façam a leitura do texto novamente, caso vocês não tenham lido. Façam a leitura do texto novamente e tentem responder considerando a interpretação, tá? A primeira pergunta diz aí: para Oded Gresham, em que momento as mudanças climáticas passaram a chamar a atenção dos paulistanos? Então, temos aí uma pergunta que requer que você faça novamente a leitura, a interpretação de texto, né? Ou seja, para ele, como é que quando foi que isso passou a chamar a atenção dele? A partir de que momento? Aí vamos ter que voltar para o texto, né, para poder responder. A segunda: de onde vem a maior parte dos gases poluentes da atmosfera? Tá bom? Aí dá outra resposta. Podemos afirmar que, segundo o autor, é preciso impor medidas restritivas para a circulação de veículos na cidade, principalmente em ruas do centro mais poluídas. Os carros são os maiores poluidores do ar na cidade de São Paulo. É impossível controlar a emissão de poluentes na grande cidade. São catastróficos os efeitos da mudança climática na natureza, seja dependendo do regimento de São Paulo.
Não há nada que os paulistanos possam fazer para melhorar a qualidade do ar, pois isso é problema de responsabilidade do governo. Ou seja, gente, várias perguntas aqui que todas requerem que vocês façam a leitura. Então, essa vai ser a atividade de vocês. Eu quero que vocês façam a leitura, tentem responder e na próxima aula nós vamos fazer essa leitura. Tá? E vamos também ver aqui, porque nessa atividade nós vamos trabalhar as orações subordinadas. Se vocês forem aí para a próxima página, página 268, começa a falar mais sobre essa questão das conjunções e das orações. Tá bom? E é isso que nós vamos estar olhando na próxima aula. Mas leiam esse texto, é preciso que vocês leiam o texto e tentem responder. Não respondam o da página 268, pois esse nós vamos fazer juntos, tá bom? Na próxima aula eu vou corrigir aqui e o da página 268 nós vamos corrigir juntos, porque esse aqui fala mais sobre essa questão da interpretação perdão, é o que fala mais sobre a questão das conjunções e da interpretação, tá bom? Então façam essas atividades aí, leiam o texto e estudem sobre essa questão das orações subordinadas. Na próxima aula, além de nós resolvermos a atividade dessas páginas, vamos também estudar conjunções subordinativas, tá bom? É um assunto, pessoal, muito extenso, tá? Nós partimos aí de frases para orações, depois partimos para vários outros assuntos aí, incluindo interpretação de texto, né? Etc. Mas é necessário, pessoal, porque é um assunto realmente complexo e ele requer muita atenção, especialmente porque ele envolve muitas partes do português. Vamos voltar também a estudar adjetivo, substantivo e advérbio. O que é que isso daí tem a ver com oração, professor? Vocês vão ver. Calma que vocês vão ver. O que é que oração, o que é que substantivo, advérbio, adjetivo tem a ver com oração subordinada? Calma. Vocês vão ver. Vou mostrar para vocês aí qual é a relação de oração subordinada com as classes gramaticais, tá bom? Muita coisa interessante, então façam essa leitura aí, tá bom? Eu vou colocar aqui no quadro para que vocês possam ver as páginas que eu quero que vocês respondam, tá bom? Pronto, pessoal. Então, respondam a página 267 do livro grosso, tá bom? E a página 268 nós vamos responder na próxima aula, mas só a página 267. E claro, para responder, precisa fazer a leitura dos dois textos, tá bom? Começando na página 265 e acabando na página 266. Façam essa leitura e na próxima aula vamos ver com mais calma, com mais detalhe, sobre essa questão da oração subordinada. Ok, pessoal? Qualquer dúvida vocês podem mandar para mim, podem falar comigo no Class App, estou lá à disposição de vocês para ajudar, tá bom? E sobre essa questão da oração coordenada sindética, já coloquei a descrição. Caso não tenham pego, é só vocês voltarem o vídeo aí, tirarem print e copiar, tá bom? Porque já coloquei lá a explicação do que são, para que serve, qual é a diferença, tá bom? Então é só vocês olharem lá, tá, pessoal? Então vejo vocês na próxima aula. Estudem bastante, aproveitem aí o conteúdo, tá bom? Deem também ênfase à questão da oração coordenada assindética e sindética, que são muito importantes, como vocês puderam perceber. Envolvem também as orações subordinadas, tá bom? Para que vocês possam saber diferenciar, certo, gente? Então, por hoje é suficiente. Vejo vocês na próxima aula. Tenham um bom final de semana e até lá. Tchau, gente. Até a próxima.